Pessoal, gravando então, boa noite. Tudo bem com vocês? Vamos estar falando sobre o livro de Números e queria estar orando para a gente estar aqui iniciando. Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais essa aula, colocando o nosso conhecimento em Tuas mãos, que não seja eu, mas o Senhor, Pai, através de mim, que o Teu Espírito traga a revelação da Tua palavra aqui agora, aquilo que o Senhor ministrou no meu coração, e que o Senhor possa falar coisas novas aqui também essa noite. Que o Senhor fale com cada um, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, pessoal, vamos estar iniciando o livro de Números e falando algumas coisas, características básicas do livro, né? E o autor é Moisés. E por quê? O livro não deixa claro que ele escreveu como as cartas de Paulo, como alguns livros do Novo Testamento que o autor ele já inicia falando dele mesmo que está escrevendo. E aí a gente tem aqui em livro de Números a comprovação do que Moisés escreveu que em Êxodo e Deuteronômio é que o próprio Deus falava das suas palavras com Moisés diretamente, né? Então Moisés ele escreve o livro de Números justamente porque ele está ouvindo de Deus, diretamente de Deus, aquilo que ele está escrevendo. E está lá em Deuteronômio, Êxodo 24, Deuteronômio 31, 19 e João 5, 46, 47, que confirma também no Novo Testamento a autoria de Moisés, da Torá, né? Dos 5 primeiros livros da Bíblia. Lá em João 5, 46, 47, diz assim: porque se vocês de fato crescem em Moisés, também creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não creem nos escritos dele, como crerão nas minhas palavras? Então aqui também está uma prova de que Moisés escreveu as palavras de Jesus, sobre Jesus. E qual a origem do livro de Números? O seu nome original, ele era chamado de Bemidbar, que significa o Senhor chamou ou no deserto. Ou seja, vai falar sobre a passagem do povo de Israel no deserto. Ele vai narrar toda a trajetória de Israel, do povo de Israel ali no deserto, entendeu? E esse nome ele foi dado devido a um grupo de 70 hebreus, 70 judeus que traduziram para o grego, e devido aos dois sensos que o livro fala, tanto no início do livro quanto no final, ele foi traduzido e colocaram esse nome de Números no livro, né? Devido aos dois censos que teve, os dois recenseamentos que tiveram. E esse... Por que não foi uma pessoa só ou poucas pessoas? Eu fiquei me perguntando sobre isso, e as decisões em grupo, elas são muito mais eficazes em Deus, né? Não, tanto na qualidade da tradução e quanto naquilo que Deus pode falar com cada um, porque poderia significar várias coisas, né? Uma palavra. E aí uma reunião de várias pessoas juntos trouxe uma tradução mais correta das coisas. E lá em Atos 15 também tiveram um grupo. Os apóstolos se reuniram para decidir sobre algumas questões importantes para a igreja, para dar continuidade à igreja, né? E eu vi como que é importante a gente tomar decisões em grupo e não sozinho, porque a gente pode ser... como é que diz a palavra? A gente pode puxar, né, para algumas coisas que é para a gente ou para o nosso entendimento, sim. E não da maneira correta, né?
E aí, a gente, no terceiro, a origem do nome de números, seguindo aí, tem uma imagem, e nessa imagem, se você olhar, a parte de baixo tem o Egito, tem o Mar Vermelho que eles atravessam, e logo lá embaixo, na parte inferior da imagem, tem o Monte Sinai, que é onde eles se reuniram depois que eles saíram do Egito, né? E como vocês viram, a saída do Egito ela aconteceu lá em Êxodo. Agora, em Números, eles iniciam a sua trajetória no Monte Sinai, que é onde Deus ele traz as leis, ele traz direções para o povo. E dali eles passam para Cades Barneia, que por sinal ele significa lugar de decisão, e o seu ponto de chegada no final do livro é o que acontece nas Campinas de Moabe ali, que é onde o povo já parte em direção à Terra Prometida. Então, a gente pode dividir aqui em 3 etapas o livro, né? Ali do capítulo 1 a 12, você tem a primeira geração, capítulo 13 ao 22, melhor dizendo, ele vai falar da transição. E nessa parte é que o povo vai visitar a terra e volta com relatório, e Deus é um sagrado do que eles falam, e ali eles são sentenciados a morrer no deserto. Então, mais ou menos aí, o Monte Sinai foram 20 dias, né? Depois a trajetória em Cades Barneia durou 38 anos e alguns meses. E aí, nos finais ali, eles vão para as Campinas de Moabe, que é a Terra Prometida, que é do capítulo 21 ao 36. Então, a gente pode encontrar aqui no livro os atributos de Deus, e a presença de Deus ela era visível junto com o povo, né? Deus ele se manifestava em coisas visíveis, ele demonstrava sua presença em coisas visíveis, como a nuvem de dia e a coluna de fogo à noite. Ele também se mostrou através do tabernáculo, através do tabernáculo não, foi isso mesmo, do tabernáculo. E qual que foi a outra mesmo? Agora me fugiu aqui, mas foram dessas formas que Deus se manifestou ali com eles, né? Demonstrando a sua presença. E sem a presença de Deus era inevitável que o povo, a derrota era inevitável. O povo, sem a presença de Deus, era fato que eles perderiam. Porque todos ali em Cades Barneia, eles ficavam andando em círculo. Então, quando eles decidiam por si mesmos sair debaixo da direção de Deus ali, todos morriam. Lá em Números 14, 43 ou 45, vamos estar lendo lá, 14, 43 a 45. Porque os amalequitas e os cananeus estão logo ali adiante, e vocês cairão à espada, uma vez que se desviaram do Senhor. O Senhor não estará com vocês. Contudo, eles teimaram em querer entrar na região montanhosa. No entanto, a arca da aliança do Senhor e Moisés não saíram do meio do arraial. Então os amalequitas e os cananeus que habitavam na região montanhosa desceram e os atacaram, derrotando até Oma. Ou seja, então quando a gente decide algo sem Deus, é certo que a gente vai ser derrotado, né? E aí, gente, aqui a outra coisa que eu queria dizer sobre é que Deus ele se manifestava através do tabernáculo. Então vamos lá, então recapitular aqui. Ele se manifestava através da nuvem e da Arca da Aliança. A Arca da Aliança é a que eu tava lembrando aqui, tava tentando lembrar, e agora que eu vi aqui. E aí
João 1,14 vai dizer que ele tabernaculou entre nós. E aqui é uma coisa que eu queria comparar com vocês, que Deus, o projeto de Deus é habitar no meio de nós desde o princípio. E a gente viu que Deus, todo o projeto dele, toda a estrutura que ele montou ali em Levítico e também em Números, também no capítulo 1 ao capítulo 4, ele vai montar a estrutura de Israel, e a fim de que o tabernáculo ele fique no centro das tribos, das 12 tribos, mostrando que era da vontade dele, do propósito dele habitar entre nós, né? E aí Jesus João 1,14 diz que Jesus tabernaculou entre nós. E Apocalipse 21 também mostra a estrutura do que será a nova terra. E lá fala também da mesma estrutura que está em Números, lá em Apocalipse, da Nova Jerusalém. Ela tem o centro do tabernáculo, que Deus no centro e as 12 tribos em volta. Achei isso muito interessante. E hoje nós somos o seu templo, né? Deus habita em nós. Então o projeto de Deus ele é esse, habitar em nós. Deus ele mostra a sua santidade no livro também. E logo ali no capítulo 4, de 1 a 20, vai mostrar o dever dos levitas ali em proteger os leigos de se achegarem à tenda, porque nenhum homem comum podia se achegar à tenda. Então todo aquele que se achegasse à tenda seria digno de morte. Então Deus mostrando a sua santidade em punir o povo, né? Então, e também mostrando que os levitas, os sacerdotes, as pessoas, elas são designadas para proteger também os leigos, aqueles que não têm conhecimento, e evitar que essas pessoas se acheguem e morram, né? 1 Pedro 1,15 vai falar sobre isso também, e 1 Coríntios 10, do 1 a 11, vai falar do juízo de Deus, da sentença de Deus, né? Da sua santidade. E a graça de Deus também, ela ocorre no livro como um atributo dele, e todas as vezes que o povo errava, Moisés intercedia junto a Arão, e Deus ele demonstrava a sua graça, apesar de que ele lá no capítulo 2 ele não deixa nenhum pecado sem a devida punição, e às vezes essa punição ela pode afetar até a terceira e quarta geração, que ele fala lá em Números 14. E aí a graça de Deus também em defender o seu povo, né? Balaão tentou de todas as formas, devido à sua cobiça, profetizar contra o povo de Deus, e Deus não deixou ele profetizar contra. E aí ele erra em outras coisas que a gente vai falar mais para frente. Então Deus ele é um Deus constante também nas suas palavras. Números 23, 19 diz assim, e 20, Deus não é homem para que minta, e nem se arrependa. Ou seja, Deus não fica oscilando em seus pensamentos. Ele é o mesmo. E Hebreus 13, 8 vai dizer que Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E não se engane que como Deus operou juízo lá em Números, ele não vai fazer isso também nos dias de hoje. Porque Hebreus 3 e 4 vai falar que se nós, da graça, tivermos os mesmos comportamentos que o povo no deserto, a gente não vai entrar na terra. Então não se engane que por estarmos na graça, a gente pode viver da maneira que a gente quer e do jeito que a gente quer, e aí ser salvo, porque Deus é bom e a graça dele vai operar em nós. Mas Hebreus vai falar também que se a gente viver daquela forma, a gente não vai entrar na terra. Então, gente, o Novo Testamento ele é uma prévia do Antigo Testamento. Ele sempre traz essa comparação, né? O tabernáculo, nós somos o seu templo hoje, e a nova igreja, a Nova Jerusalém, ela é também
um retrato do que foi em Números. Então, o que a gente viu também, comportamentos de Jesus, as coisas que aconteceram no deserto também foram reveladas em Jesus. Foram também, não testadas, mas que aconteceram através de Jesus também. Jesus ele foi tentado no deserto, lá em Mateus capítulo 4. Jesus, como sendo maior do que Moisés, João 6,14. Ele é o bom pastor. Então, naquela época, Moisés conduziu o povo, agora ele vindo em carne, conduzindo o seu povo. Jesus é a serpente vivificadora, João 3,14. Vou estar lendo esse aqui. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não tenha a vida eterna. E a gente vai falar sobre a serpente mais à frente. O Cordeiro Pascal, João 19,36, vai falar que ele é o Cordeiro Pascal. E aí o povo também celebrava a Páscoa. No capítulo 9 a gente vai ver isso. O doador de água, ele era a rocha que brotava a água, né, no deserto. O maná dos céus, que eles rejeitaram. Jesus era o maná dos céus, ali em Números. E aí, gente, dada essa introdução, a gente entra então em Números, capítulo 1 a 4, que vai falar também do recenseamento e de como Israel seria estabelecido, né? Colocando ordem ali no arraial. Como que Deus queria que Israel se colocasse em suas paradas, né? Toda vez que que a nuvem andava e o povo andava, quando a nuvem parava, Israel teria que ser montado de acordo com o que Deus queria. E aí, no capítulo 1 a 4, tem o primeiro recenseamento, que são os homens acima de 20 anos para a guerra, que esses eram homens que sairiam à guerra, né? Então foram um total de 603.550 mil homens. E há dois princípios que a gente pode notar no recenseamento, do capítulo 1 ao 4. É que cada membro ali vai desempenhar uma função. Apesar de que Deus ele faz o recenseamento dos homens, mas também ele vai fazer o recenseamento dos levitas e vai colocar a ordem ali em cada um. E cada um teria uma função. Os sacerdotes eles iam oferecer os sacrifícios, os meraritas carregariam as bases do templo, os outros utilizavam nas batalhas. Assim também, no Novo Testamento, cada um tem um dom espiritual a fim de que esses dons contribuam para o bem-estar. Então, o que a gente observa em Números é o que acontece também no Novo Testamento. Jesus ele vai refletir o que aconteceu lá com o povo de Israel. Ele vem lá no Antigo Testamento, Deus ele organiza as 12 tribos, levanta os sacerdotes, os levitas, os menatitas, cada um ali na sua função, e os homens que queriam a guerra. Então, todo esse conjunto, ele contribuía para a vitória de Israel, né? Então, no Novo Testamento, Jesus levanta os 12 apóstolos e vem as funções também que Paulo vai falar lá em Coríntios, que uns ele levantou para mestres, presbíteros, pastores, e aí todos esses também no Novo Testamento, cada membro fazendo a sua função, vai contribuir também para o crescimento do reino. Então, observa que tudo anda em conjunto, né? No plano de Deus. E o segundo princípio é a sua teocracia, né? Deus falando com Moisés e Arão transmitiu uma mensagem ao povo. Então, os levitas,
tinha uma função de proteger a tenda para que as pessoas não se chegassem lá e fossem mortos. E no Novo Testamento também, Jesus é o Senhor de todos, nomeando os 12 apóstolos e abaixo dele os oficiais, né? Profetas, mestres, presbíteros. Está lá em 1 Coríntios 12, 28 em diante. Ele vai falar dessas funções, as funções de cada um. E ele reforça a importância de que todo o membro ele funcione juntamente, porque, e Paulo fala sobre isso também, de que ele plantou, Apolo regou, o outro colheu. Então, a gente precisa entender a nossa função, né? E aqui está, um pouco mais abaixo, está a imagem do tabernáculo. E ali o tabernáculo no centro, como a gente falou mais cedo, e as 12 tribos em volta ali, 3 tribos de um lado, 3 tribos em cima, 3 tribos no sul, 3 tribos no lado direito. E aí, gente, o capítulo 5 e 6, ele vai tratar da purificação do acampamento. Por que a purificação? Porque para que Deus habitasse ali no meio do povo, era impossível Deus habitar sem o cumprimento do ritual para purificação do povo, porque Deus não habita no meio do pecado. E aí, Deus ele começa a dar instruções sobre algumas coisas que eles queriam. Aí no capítulo 5, do 1 a 4, vai falar sobre todos aqueles que tinham lepra, doenças de pele e fluxo corporal, menstruação, gonorreia, e todos aqueles que tinham contato com o cadáver deviam se retirar do arraial. E aí eu fui pesquisar sobre por que essas pessoas assim, realmente tinham que sair, todas elas, né? Porque se para os homens, aí eu vi que se para os homens essas pessoas eram impuras, para Deus também elas deviam ser. Mesmo o próprio Jesus veio e curou leprosos, curou as pessoas, quem sofria a mulher do fluxo de sangue. Então Deus curou, Jesus ele curou todas as pessoas, mas para a presença de Deus habitar ali no arraial, ele devia fazer a separação, porque senão ele não poderia habitar. E aí também ele vai tratar da injustiça no capítulo 5, do 5 ao 10. E então toda pessoa que devia algo para alguém e essa pessoa ela se arrependesse futuramente e quisesse restituir, essa pessoa ela devia procurar se essa pessoa que ela devia não estivesse viva, ela deveria procurar uma pessoa de sua família e restituir até 20% a mais do valor que eu estava vendo. E aí aqui no capítulo 5 ainda, né, tratando sobre a purificação, nós temos a oferta pelos ciúmes. E esse aqui é um que eu mais gostei. Está lá em capítulo 5, do 11 ao 31, que ele vai tratar sobre os ciúmes, né? E então, quando o homem ele suspeitava de que sua mulher tivesse se deitado, traiu com outro homem, era liberado um espírito de ciúme da vida desse homem, e ele ficaria com ciúme da sua mulher, desconfiado, alguma coisa assim, trazendo para o dia de hoje. E então, a fim de proteger o povo, a mulher, Deus ele cria um ritual para essa situação e que faz com que o povo evite que o homem ele julgue a situação por ele mesmo. Então, quando o homem suspeitava da sua mulher, ele levava ao sacerdote, o sacerdote fazia um voto e que dizia as seguintes palavras, né? Deixa eu abrir aqui. Aí aqui está no 5:27. E havendo-lhe dado
a beber aquela água, se ela tiver se contaminado, tendo sido infiel ao seu marido, a água amaldiçoante entrará nela para a amargura, e o seu ventre ficará inchado, e o útero secará. A mulher será por maldição por meio do seu povo. Se a mulher não tiver se contaminado com outro homem, e mais estiver pura, então será livre e poderá ter filhos. Então, o que acontecia aqui? A mulher fazia um juramento diante do sacerdote que representava Deus com essas consequências aqui que eu acabei de ler, que fala que ela ficaria estéril, o seu ventre murchará, o seu sexo murchará, que eu vou ler na King James, que ela fala melhor. Lhe produzirão amargo sofrimento, seu ventre inchará, seu sexo murchará, e ela servirá para o seu povo de exemplo de maldições. Então aqui a gente vê que a primeira coisa liberada é o espírito de ciúmes, né? No casal ali. Então, para Deus tratar disso de maneira justa no meio do seu povo, ele cria esse ritual. E o versículo o versículo que faz volta lá em 16 ao 18, que diz assim, o sacerdote trará a mulher e colocará diante de Yahvé. Em seguida tomará a água em um vaso de barro e, tendo tomado do pó do chão do tabernáculo, o espargirá sobre a água. E apresentará a mulher perante o Senhor, soltará o cabelo dela e depositará sobre as mãos a oferta memorial, a oferta pelo ciúme, enquanto a mesma terá na sua mão a água amarga que traz maldições. Então, o nome dessa água, ela era água amarga, né? Então, mostrando pra gente que, apesar de que Satanás ele traz essa consciência, essa transformação na nossa mente de que a traição é algo prazeroso e tal, mas diante de Deus é como se ela provasse de uma água amarga, né? Então, as consequências da traição no casamento, tanto lá no Antigo Testamento, tanto hoje, é bem parecido. As pessoas elas ficam mais assim, inseguras quando acontece, né? Porque é liberar um espírito, não é dada a consequência, né? Logo de início já é liberada a consequência. Então, diante de Deus, ela levava, seu marido levava ela diante do sacerdote e ela tomava essa água amarga. E se ela fosse inocente, não aconteceria nada. Mas se ela fosse culpada, ela perderia totalmente a fertilidade, né? Ela teria perca do prazer do sexo com o marido e é o que pode acontecer hoje, né? Você perde, querendo ou não, se você abre brecha para essa situação, o sexo com sua esposa, ele acaba se desencantando, né? E aí, no versículo 23 e 24, o sacerdote escrevia a maldição num rolo e aí ela tomava, a fim de que Deus ele tem o objetivo de proteger tanto o marido que pudesse desconfiar de sua esposa sem motivos, e ele também protege a aliança, né? O objetivo principal de Deus é proteger a aliança dele, mostrando quão importante é a fidelidade, né? E a gente vê que quando Davi ele cai com Batseba, a sua vida virou um caos, né? E aí maldições entraram na casa dele, veio desprezo. É a mesma coisa que acontece aqui, que era as consequências da mulher que traiu o marido. Então, no capítulo 6 tem o voto do Nazireu. E esse é um voto que é um ato de se consagrar totalmente a Deus. E aí, quem poderia fazer, né? Então, todos aqueles que desejassem, tanto homens como mulheres poderiam fazer esse voto.
E aí eles tinham algumas coisas a evitarem, né? Todos aqueles que faziam teriam algumas restrições, né? Que seria abster de todos os produtos da videira, não cortar o cabelo e evitar contato com os mortos. Então, esses 3 pontos aqui eram fundamentais para o voto do Nazireu. Então, se dentro desse período do voto que você estabeleceu, você fizesse algo, o voto ele seria anulado e aí você teria que começar tudo de novo e fazer de novo. E aí, no final do período, ele raspava a cabeça e queimava como oferta a Deus. E aí nós temos 3 exemplos na Bíblia de Nazireu, que foi Sansão, ele foi Nazireu de nascimento, tá lá em Juízes 13:5. Samuel também, 1 Samuel 1:11, ele foi dedicado totalmente ao Senhor, né, sua vida ao Senhor. João Batista também, Lucas 1:15, que vai dizer também da sua dedicação ao Senhor, do seu voto que ele tinha feito, né? E aí, gente, a gente pula o capítulo 7, o capítulo 8, vai lá para o capítulo 9, que vai falar sobre a celebração da Páscoa. E aí, como que era feito essa comemoração, né? Tudo era feito diante de todo o povo de Israel, tanto todas as pessoas que eram judeus, quanto os outros povos também que iam para lá nesse momento, né? E todos podiam participar, contando que todos seguissem as mesmas regras, né? E cumprir isso, e isso representava o quê? Os atos de recordação da libertação do povo do Egito e do pecado também, né? Como uma demonstração de redenção. Jesus, igual o João falou ali um pouco mais para trás, que Jesus é a nossa Páscoa, né? É a nossa redenção. Então, aí, gente, no capítulo 10, a gente vai de Sinai a Cádiz Barneia, que significa lugar de decisão, né? E aí a gente vai até o 20, relatando o que aconteceu nesse tempo. Só baixar um pouquinho aqui o ar. E capítulo 10 a 12, né? Vamos lá. E aí no 11:4, vamos ler aqui. O povo começa a se queixar e a murmurar, e diz assim: um bando de estrangeiros que havia no meio do povo de Israel encheu-se de cobiça e gula, e até os próprios israelitas tornaram a reclamar, murmurando: quem nos dará carne para comer? Aqui já é a segunda murmuração, né? Porque a primeira, Deus ele manda fogo do céu e aquilo atingiu a ponta do arraial e matou muitos. E aqui é a segunda vez que eles voltam a se queixar. E agora o povo cobiça e tem o desejo de comer carne. E aí, eles levam essa queixa a Moisés, né? E Moisés questiona Deus de como que ele daria carne a todo este povo, lá no versículo 12. Que Moisés falando para Deus assim: fui eu, porventura, que concebi todo esse povo? Fui eu que o dei à luz, para que me digas: carregue-os em teus braços como uma ama que aconchega e conduz um recém-nascido, a fim de levá-lo à terra, que prometeste o juramento de seus antepassados. Onde poderia eu conseguir carne para dar a todo esse povo? Eles insistem em suas queixas contra mim, chorando e exclamando: dá-nos carne para comer. E aí aqui, Deus vê que estava pesado para Moisés continuar conduzindo o povo. E um pouco mais para baixo aqui, Deus responde ele, né? E diz a ele que é para reunir, né? Pelo fato de estar pesado para Moisés, Deus ele manda reunir 70 homens
com as seguintes qualidades. Que diz assim, olha o versículo 16 do capítulo 11. Então Yahvé respondeu a Moisés: reúne 70 sábios anciãos de Israel, que tu sabes serem autoridades e escribas entre o povo. Tu os levarás à tenda do encontro, onde permanecerão contigo. E aí, Deus ele dá essas características, né, de quem ele iria levantar para ser o líder junto com Israel, né? Então ele fala aqui, ó, anciãos, sábios, e sabedoria ela é diferente de inteligência, né? Sabedoria é a aplicação do conhecimento para os melhores fins. E diferente de ser inteligente, o próprio Deus ele pede que sejam autoridades e não... E autoridades também é bem diferente de autoritários, né? Então, que essas pessoas eram realmente respeitadas pelo povo. E que sejam escribas. Escribas eram pessoas que conheciam, manejavam bem a palavra, né? Que eram pessoas tratadas que eram responsáveis pelo ensino, pela tradição do povo, né? E aí vem o Espírito de Deus que vem e reparte o Espírito que estava sobre Moisés entre esses 70 líderes. Só que havia 2 que não estavam com eles, e aí Josué, né, vai questionar Moisés. Moisés, Eldade e Medade estavam fora do lugar onde eles estavam reunidos, e aí veio o Espírito e eles estavam profetizando lá na casa deles. E aí Josué questiona isso, orientando que Moisés ele fosse lá e mandasse parar. Mas Moisés ele responde dessa forma assim, no versículo 11 e 29, que diz assim: contudo ponderou-lhe Moisés, está ciumento por minha causa? Que bom seria se todo o povo do Eterno fosse constituído de profetas e que Yahvé depositasse seu espírito sobre eles. Então Moisés e as autoridades de Israel retornaram juntos para o arraial. Então um líder ele deseja, né, que todos compartilhem do mesmo espírito, da mesma unção, e ele quer que todos aqueles que estão com ele cresçam também, né? E aí Moisés ele fala para Josué: pô, que bom, que meu desejo era que todos profetizassem, que todos falassem, vivessem da mesma maneira, né? Que todos fossem constituídos como profetas. E aí Deus ele fala um pouco mais para cima que ele daria carne ao povo. É que já aconteceu, ainda não veio as cordonizes, né? E devido a essa consagração dos 70 líderes, e aí o Senhor manda no versículo 11 do capítulo 11, versículo 31, que diz assim: levantou-se um vento enviado por Yahvé vindo do mar, que trouxe consigo um enorme bando de codornizes, e os arremessou sobre o acampamento. Elas caíram em volta do arraial em todas as direções, a uma distância de um dia de caminhada, uns 30 quilômetros, e cobriram todo o chão em montes com cerca de 1 metro de altura. Durante todo aquele dia, aquela noite, e durante todo o dia seguinte, o povo passou recolhendo codornizes. E aí, o versículo de baixo: entretanto, a carne ainda estava entre os seus dentes, e antes que fosse digerida, no momento acendeu-se a ira do Senhor contra aquela multidão e feriu o seu povo com uma praga terrível. Por causa desse acontecimento, o lugar passou a ser chamado Kivroth Hatava, que quer dizer sepulcro dos cobiçosos, porquanto ali foram enterrados todos aqueles que haviam sido dominados pelo desejo
das iguarias do Egito. E aí, gente, a gente acaba se questionando, né? Pô, o povo questiona Moisés querendo carne, Deus envia carne e agora eles morrem porque estão comendo carne. E aqui fala que a carne estava entre os seus dentes ainda. E aí Deus se ira e envia a praga. Por quê? Por conta da cobiça. A cobiça e o desejo de comer as iguarias do Egito, né? Então, como que é perigoso a cobiça, né? Deus, ele dá as coisas e a cobiça, ela querendo ou não, ela traz essa insatisfação, né? Essa ingratidão. E aí eles começam a desprezar o maná, dizendo que era um alimento desprezível, né? E aí um pouco mais para baixo, falando um pouco sobre a cobiça, e que está dizendo assim, ó, e chamou aquele lugar de sepulcro dos cobiçosos, pois eles foram dominados pelo desejo. E aí o que a gente pode falar sobre a cobiça? Provérbios 1:19, vou estar lendo aqui, diz assim: tal é a vereda de todo ganancioso, e a ambição pelo lucro ilícito conduz o insensato. Ou seja, deixa eu mudar para NA aqui que a tradução está melhor. Este é o fim de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem possui. E aí lá em Coríntios, Paulo vai falar sobre essa questão que aconteceu lá em Números. Que diz assim, ó, todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual. Está lá em 1 Coríntios 10. Beberam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Tiago 4:2 vai falar sobre a cobiça também. E fala que a gente pede e não recebe por quê? Somente para satisfazer os nossos desejos, né? Então a gente precisa tomar cuidado com a nossa cobiça, porque com a cobiça, porque ela pode trazer morte e sentenciar toda a nossa casa, né? E um fato interessante que aconteceu aqui é que Moisés, ele fala com Deus assim, né? Como é que eu vou dar carne para esse povo? Como é que eu vou trazer carne para todos esses homens? São muitos, milhares, né? E aí a gente vê que a intimidade com Deus, ela traz essa liberdade, né? De, às vezes, questionar não como falta de fé, mas questionar por ter intimidade, como que eu vou fazer, como que isso vai acontecer, né? Porque na cabeça dele era improvável, impossível, mas Deus não julga esse pensamento de Moisés, né? Sobre como daria carne, mas sim, Deus, ele vai com toda mansidão e misericórdia ali e mostra para Moisés como que é o poder, como que ele opera, né? E aí, o versículo, capítulo 12 de Números, deixa eu voltar aqui. Aqui também está um ponto interessante que eu gostei bem também. Miriam e Arã censuram Moisés. Eles começam a questionar entre si, separado de Moisés,
sobre ele ter se casado com uma mulher cuxita, uma mulher que não era do povo de Israel, né? Que era ela da Etiópia. Então ele começa a criticar sobre a liderança e demonstrando insatisfação sobre isso. E Moisés não está lá ouvindo, mas o próprio Deus vê esse questionamento como algo ruim e ele mesmo convoca os três à tenda e mostra para eles a diferença de Moisés para os outros profetas. E aí, no versículo 6 e 8, olha o que ele diz. Então o Senhor disse: ouçam agora as minhas palavras. Se entre vocês há um profeta, eu, o Senhor, em visão me faço conhecer a ele e eu falo com eles em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Falo com ele face a face, claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como vocês tiveram medo de falar contra o meu servo, contra Moisés? Aqui é basicamente aquela situação de fofoquinha, aquela intriga, né, que a gente acaba ouvindo, acaba vendo. E Deus, ele vê muito o nosso coração, né? Por que nós estamos falando isso? Por que nós estamos vendo isso? Por que nós estamos questionando isso ou aquilo? E aí, Deus, ele sonda os nossos corações. Ele vai lá, ele vê que Arão e Miriam estão se questionando sobre essa tal situação. Aí ele diz aqui, ó, será que o Senhor falou somente por meio de Moisés? Como assim? Como se eles também fossem corretos, santos, e aí também poderiam estar na mesma posição ou no lugar de Moisés, né? Então, o Senhor vê isso e entende que isso não é algo bom, né? Esse questionamento. Mas aí o próprio Deus, ele convoca essa reunião entre os três. Moisés ainda não continua sabendo por que estava acontecendo aquilo, mas o próprio Deus, ele mostra a diferença entre Moisés e os outros profetas naquela época. Que os profetas, o Deus falava em sonhos e visões, mas com Moisés ele falava face a face. Então essa era a diferença de Moisés para os outros profetas. E aí, Deus, ele sai da tenda e Arão observa que Miriam já estava toda tomada de lepra devido a esse questionamento, né? Olha só o versículo 16 ao 19, que diz assim... Não, peraí. Aqui, ó. Quando a nuvem se afastou de sobre a tenda, eis que Miriam estava leprosa, branca como a neve. Arão olhou para Miriam e eis que ela estava coberta de lepra. E Arão disse a Moisés: meu Senhor, não ponha sobre nós este pecado, porque agimos de forma tola e pecamos. Não permite que Miriam seja como um aborto, que saindo do ventre de sua mãe tenha metade de sua carne já consumida. E aí Moisés, ele intercede por Miriam, né? E aí o Senhor responde a Moisés: se o pai de Miriam tivesse cuspido no rosto dela, não seria envergonhada por 7 dias? Que ela seja encerrada 7 dias fora do arraial e depois trazida de volta. Aqui Deus mostrando a consequência, né, de como ele odeia, né, esse tipo de coisa. Lá em Provérbios 6, 16 e 19, vou estar lendo aqui para vocês. Olha o que Deus odeia. E vê se isso não faz sentido para vocês. Provérbios 6, 16 ao 19. 6 coisas o Senhor Deus odeia. A última, a sétima, a sua alma detesta. Olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer mal, testemunha falsa, que profere mentiras e que semeia discórdia entre os irmãos.
Então, Deus, ele não tolera o adultério? Com certeza não. Mas olha como ele trata, olha como é que ele julga certas situações, né? Porque Jesus, com a mulher adúltera, ele diz a todo o povo: poxa, que aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra. Age com mais tolerância com o adultério do que com esse tipo de situação, né? Para você ver que o julgamento de Deus é totalmente diferente do nosso. E aí, gente, vamos para o capítulo 13 e 14, que é o que? É o envio dos espias à terra prometida, né? E aí, qual que era as recomendações para que eles tivessem nessa análise, né? Que eles avaliem o povo, as cidades, a terra e os frutos da terra. Então, esses 4 pontos que eram para eles irem avaliarem e trazer o relatório para Moisés e todo o povo. E aí, no 13, 21 ao 33, ele vai falar desse relatório, né? E aí, Josué e Caleb, eles enfatizam que a terra é boa e que Deus poderia trazer vitória. Porém, os 10 espias fazem um relatório negativo, dizendo que os inimigos são fortes, e que eles seriam destruídos por esse povo, né? Então, então todo o povo se desespera e murmura contra Deus, porque para eles iriam morrer ali no deserto, né? E pela falta de fé, eles não acreditam que realmente Deus poderia dar essa terra para ele devido às circunstâncias que eles tinham acabado de receber, né? E às vezes, por um momento de fé, a gente quer que Deus ele prometa algo pra gente e isso, certas vezes, a gente vai encontrar esse tipo de dificuldade, né? O gigante, pô, eu não posso fazer, não vou vencer, não vai acontecer da maneira que eu penso. E aí vem essa diferença do relatório deles. E aí, 10 espias, eles trazem os relatórios, traz um relatório negativo e somente Josué e Caleb falam que Deus seria capaz de levar eles, né? E aí o povo se revolta lá no capítulo 14, do 1 ao 10. Então, olha só, essa parte que é importante. Então, todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: quem dera tivesse morrido na terra do Egito ou mesmo nesse deserto. Olha essa frase. O povo dizendo: quem dera tivesse morrido na terra do Egito ou mesmo nesse deserto. E aí eles continuam reclamando, né? E por que o Senhor nos faz trazer essa terra para cair uma espada e para que nossas mulheres e crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito? E vamos escolher um chefe e voltamos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre seu rosto diante da congregação dos filhos de Israel. E aí gerou todo aquele alvoroço, né? E aí eles murmuravam, choravam, queriam levantar um líder para que esse líder ajudasse ele a retornarem para o Egito. E aí Deus se ira e nesse momento há o julgamento sobre toda essas pessoas, né? Todos aqueles que não acreditavam. E lá no versículo 8 está dizendo assim: se o Senhor se agrada de nós, então nos fará entrar e nos dará a terra, que é uma terra que mana leite e mel. Então, aí Josué e Caleb ainda continuam tentando reanimar o povo, né? Tentando animar ele. Então, aí dizendo assim: então somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo dessa terra, porque como pão os podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi, o Senhor está conosco, não tenham medo deles. E aí a postura de Israel, de Josué e Caleb, sendo totalmente
diferente de todo o arraial, de toda a congregação, né? E aí o Senhor disse a Moisés: até quando esse povo me provocará? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio dele? Vou feri-lo com pestilência e deserdá-lo, e farei de você povo mais forte do que este. Ou seja, Deus ele queria exterminar, acabar com o povo todo e fazer a partir de Moisés um novo povo, né? Mas Moisés, ele respondeu ao Senhor, que, não, Senhor, por que o Senhor prometeu os egípcios não só ouviram que com o teu poder fizesse o povo sair do Egito, mas também disseram aos moradores dessa terra, eles ouviram que tu, ó Senhor, está no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes aparece. Tua nuvem sobre elas vai adiante deles, numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Aqui a gente vê que Deus, ele não está preocupado com o que as pessoas vão falar dele, do que as pessoas vão achar. Ele simplesmente se revolta e através da intercessão de Moisés é que ele se arrepende e não aplica esse juízo. Mas ele, devido a esse questionamento, murmuração do povo, Deus ele diz assim no 14:18, ó: o Senhor é tardio em irar-se e rico em bondade. Ele perdoa a iniquidade e a transgressão, mas não inocenta o culpado. E visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo, desde a terra do Egito até aqui. E o povo de Israel, então, ele rejeita totalmente o plano de Deus, né? Que era levar eles à terra prometida. E aí, quando Josué e Caleb estavam incentivando o povo, a glória dos... E o povo deseja apedrejar Josué e Caleb. Mas então, quando o povo gera esse desejo, o próprio Deus, ele aparece com sua glória no tabernáculo. E aí, isso não acontece. Então, do versículo 11 ao 38, Deus ele se ira e deseja destruir o povo, mas Moisés intercede por eles e Deus ele volta atrás, mas a falta de fé deles condenaram eles a morrerem no deserto, né? E aí, gente, começa a sentença do povo, né? Os 10 espíritos que trouxeram relatório negativo morreram de praga no mesmo dia. Eu não gravei o versículo aqui, mas tá dentro do capítulo 14 ainda. E aí, assim como eles pediram no 14, versículo 2, Deus assim os faz com eles, né? Deus os trata de acordo com o que eles pediram. Deixa eu ver se eu acho esse versículo aqui. Aqui, ó. 14:28. Diga-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, vou tratar de vocês de acordo com o que os falaram aos meus ouvidos. Neste deserto cairá o cadáver de vocês, de todos vocês que foram contados no censo, de 20 anos para cima, e que murmuraram contra mim. Vocês não entrarão na terra na qual jurei que os faria habitar, com exceção de Caleb, filho de Jofaná, e Josué, filho de Num. Mas os seus filhos, os quais vocês diziam que seriam por presa, esses eu farei entrar na terra, e eles conhecerão a terra que vocês desprezaram. Porém, quanto a vocês, seu cadáver cairá neste deserto. Aqui, então, é onde que Deus ele sentencia todo o povo, todo aquele que não acreditou em Deus,
que poderia dar a terra para eles, né? E aí, já dada a sentença, né, de Deus, capítulo 14 ali, do 39 ao 45, o povo tenta entrar à força. Como eu falei um pouco lá na introdução, que qualquer atitude nossa sem a presença de Deus, ela é sem sucesso, né? Assim também foi com o povo aqui. Então o povo, já recebido essa sentença, deseja então entrar à força na terra. Capítulo 14, 39 e 45. E aí Moisés fala que Deus não estaria com eles, que a arca ia permanecer em Israel. Eles avançam e são destruídos pelos amalequitas e os cananeus por não terem a permissão e não terem a presença de Deus, a permissão de Deus, né? Ou seja, qualquer coisa que a gente for fazer que não esteja debaixo da autoridade de Deus, ela é em vão, né? Se Deus não abençoar nossos planos, em vão a gente vai fazê-los, né? E aí, gente, nós entramos também no plano da promessa. E aí, o plano da promessa aqui, a gente vai ver o cumprimento dele através da contagem do povo, né? Que Deus ele prometeu a Abraão que multiplicaria a sua descendência, né? E aí a gente vê que a contagem, o povo já estava ali em contagem de milhares, né? Se fosse contar todo o povo, assim, filhos, já passava dos milhões, né? E Deus, ele provando, né, a sua fidelidade na sua promessa de multiplicar a descendência de Abraão. E a transição da primeira para a segunda geração mostra a fidelidade de Deus, que apesar de ter sentenciado aquela geração, Deus ele foi fiel com os filhos. E ele vai fazer nos próximos capítulos aí que os filhos dessa geração eles entram na terra, né? O segundo ponto é a rebelião e o julgamento, né? A gente vê que o povo ele se rebela contra Deus, contra a autoridade de Deus, e o julgamento de Deus é que eles não entram, né? Então, o livro de Números ele é tratado dessa forma, assim, de julgamentos e arrependimento. Julgamento e arrependimento. Então, o relacionamento de Deus no livro ele vai oscilar nessas três coisas, na comunhão, na rebeldia e arrependimento. E o terceiro é Balaão, trazendo a profecia messiânica, lá em 24:17, que diz assim: Eu vejo, porém não agora, eu o contemplo, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó. Subirá de Israel, subirá um certo que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Então, o plano da promessa de Deus no livro é essa profecia, né? Falando de Jesus como uma estrela de Jacó. E Apocalipse relata isso. Os magos do Oriente que vão vir adorar Jesus através da estrela. E aí é esse plano, é isso que o livro traz, né, para nós, como profecia, como promessa. Lá na frente, Jesus como sendo a estrela de Jacó, né? Apocalipse 22:16. Vamos estar lendo lá? Deixa eu ver aqui, agora ficou calor. 22:16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho dessas coisas a vocês na igreja. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Então, esse
é o plano de Deus, né? Desde Números, é o plano da promessa, que ele viria como a estrela da manhã, né? E aí, com o objetivo de ganhar recompensa, né, Balaão instruiu o povo de Moabe a se prostituírem com os israelitas, e isso trouxe grande juízo do povo de Deus. E aí, essa história eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Aí, no capítulo 16, tem a rebelião de Corá, Datã e Abirão. E aí nós tivemos o primeiro questionamento de Miriam e Arão, e isso trouxe consequência a ela, né? Agora é a rebelião de Corá, Datã e Abirão. E Corá era da tribo de Levi, já era um homem de autoridade, mas ele argumentava que toda a nação era santa. Então que ele podia também fazer as mesmas coisas que Moisés fazia, né? Despertou esse desejo de mais autoridade, de cobiçando mais autoridade, né? Datã e Abirão, da tribo de Ruben, demonstravam que insatisfação com a liderança de Moisés, e junto com isso eles levantaram 250 líderes que também se rebelaram e apoiaram essa revolta deles. Então, capítulo 16, 2 ao 14, eles o quê? Desconfiando de que eles morreriam no deserto. Como está lendo aqui? Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe, porém eles disseram: não iremos. Será que é pouca coisa o fato de vocês nos ter tirado da terra que mana leite e mel, para nos fazer morrer nesse deserto? E agora você quer também se fazer príncipe sobre nós? Além disso, você nos levou a uma terra que mana leite e mel, nem nos deu campos e vinhas como herança. Você pensa que pode arrancar os olhos dessa gente? Pois não iremos. Então esse era o questionamento dele, né? De achar que a liderança, Moisés, ele teria a obrigação de levar ele, mas só que Moisés, ele estava sendo um canal de Deus ali, né? Então, por que eles foram levados ao deserto, né? Porque Deus, ele queria sondar os corações dele, do povo, né? Queria ver o que passava no coração dele. Então, esse povo era o quê? Um povo obstinado a pecar e a se rebelar, né, contra Deus, né? E aí Moisés, ele suplica a misericórdia de Deus, porque ele sabia que a consequência desse povo seria juízo, né? E aí tá lá em 22, Moisés, ele diz assim: mas Moisés e Arão se prostraram sobre o seu rosto e disseram: ó Deus, autor e conservador de toda a vida, será que pelo fato de pecar um só homem ficarás indignado contra toda essa congregação? O Senhor respondeu a Moisés. Então, o que Moisés, ele fala a esse povo, né? Qual que era ali? Então, a gente vai levantar um altar de adoração, e aí o que Deus aceitar, o que Deus aprovar, ele vai trazer o juízo sobre o outro. E aí Moisés, ele fala: então, se vocês morrerem de uma morte natural, não foi Deus que me escolheu, mas se a terra abrir a sua boca e vocês consumirem, e vir um fogo do céu e consumirem vocês, isso vai ser a prova de que Deus está comigo. Então Moisés, ele manda o povo se afastar desse Datã, Corá e Abirão, porque o juízo de Deus viria. Ele manda o povo se afastar deles, e então eles oram e fazem, e a terra, então quando Moisés estava orando, a terra engoliu todos eles, e exterminados. 16, 31, 35, diz assim, ó: e aconteceu que assim que Moisés acabou de dizer todas as palavras, a terra debaixo deles fendeu
abriu-se a sua boca e os engoliu com as famílias deles, com todos os que eram partidários de Corá e com todos os bens deles. Eles e tudo o que lhes pertenciam desceram vivos ao mundo dos mortos. A terra os cobriu e desapareceram no meio da congregação. Todos de Israel estavam ao redor deles, fugiu de gritos deles. Todos gritavam: vamos fugir para que a terra não venha nos engolir também. Então veio o fogo do Senhor e consumiu 250 homens que ofereciam incenso. E aí, gente, olha a consequência daquele que se levanta e se rebela contra uma autoridade de Deus. E quantas coisas a gente não coloca como é que fala? Nossa, fugiu a palavra. Quantas coisas a gente não coloca em perigo, né? Isso. Quantas coisas a gente não coloca em perigo? Uma atitude nossa, né? Então, a atitude de Datã, Corá e Abirão colocaram a família deles em risco e tudo foi devorado, né? Então, assim, a gente deve pensar em nossas atitudes, porque a gente pode colocar a nossa família toda em risco, né? E o povo culpa, e aí não passando isso, né? O povo culpa todas essas mortes como que se fosse Moisés que teria feito essas coisas, né? E aí Deus castiga o povo novamente lá em 16:49, que diz assim: ora, os que morreram daquela praga foram 14.700, fora os que morreram por causa de Corá. E aí aqui tem uma coisa interessante, hein? Porque número 16, essa parte aqui, Moisés e Arão pegam o incensário e olha só o que aconteceu no versículo 46. Moisés disse a Arão: pegue um incensário, ponha nele algumas brasas do altar, coloque incenso sobre elas, vá depressa à congregação e faça expiação por elas, porque grande indignação saiu diante do Senhor e já começou a praga. Arão pegou um incensário, como Moisés lhe havia falado, correu no meio da congregação. Eis que a praga já havia começado entre o povo. Arão colocou o incenso nele e fez expiação pelo povo. Pôs-se em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. Olha como que é importante, né? A intercessão o poder de uma intercessão, né? Aqui era a representação do sacerdócio, é o sacerdote se colocando entre os vivos e os mortos, ou seja, entre aqueles que estão vivos e aqueles que estão em pecados, né? E aí Arão oferece o sacrifício e aí a praga cessa, né? Então, a Bíblia mostrando para nós o poder de uma intercessão, o poder de uma oração, de um sacrifício pela vida de alguém. E o que isso traz, né? Ele cessa a praga e aí as mortes cessam, param de acontecer. E aí, gente, o que a gente pode entender disso aqui? Que os líderes, ele intercedem pelo povo, e Deus é a prova de que Deus escolhe a sua liderança, né? Mostrando a sua soberania. Então, se rebelar contra a aliança é se rebelar contra Deus. Contra a liderança é se rebelar contra Deus. A ambição, o desejo de mais, ela pode nos trazer a ruína, né? Então, a desobediência, ela tem suas consequências, como diz lá em Números 14. E aí Deus confirma a sua escolha lá no capítulo 17, quando o cajado de Arão floresce. Mais uma vez, Deus mostrando ao povo a sua escolha, né? E aí, gente, a gente vai lá pro capítulo 20. Aqui é a rebelião do povo e de Moisés.
Então o povo novamente eles volta a se questionar, né? Porque não tinha água. Se queixando porque não tinha água. E aí Deus dá um direcionamento para Moisés, falando assim: Moisés, dize a água. Vamos ver aqui, ó. Ó, pega o seu bordão, ajunta o povo, você e Arão, seu irmão, e diante do povo falem a rocha, e ela dará água. Assim vocês tirarão a água da rocha e darão de beber à congregação e os animais. Aqui a gente vê que todo ser humano ele tem limites, né? Deus dá uma direção para Moisés e ele então reúne a congregação, o povo, e passa a direção, a ordem. Olha, faz desse jeito. Mas como Moisés ele estava tão nervoso, passando por tantas coisas, que parece que ele ou perdeu o sentido ou ele achou que por um momento que as coisas que estavam acontecendo era realmente por causa dele. Então o que ele faz? Deus manda ele falar a rocha. Mas qual que foi o erro de Moisés? Vamos ver aqui, ó. Olha só o 20, capítulo 20, versículo 10, dizendo assim: Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. Então Moisés lhe disse: agora escutem, rebeldes, será que teremos de fazer com que saia água dessa rocha para vocês? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e a congregação e os animais beberam. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: por que não creram em mim, para me santificarem diante dos filhos de Israel? Vocês meu celular descarregou. Aqui, ó. Versículo 11. Em seguida, Moisés ergueu o braço, bateu a rocha 2 vezes com um cajado. Imediatamente jorrou água potável e saciou a sede de todo o povo de seus rebanhos. Contudo, Yahvé disse a Moisés e Arão: visto que não confiaste suficiente na minha pessoa, de modo a honrar minha santidade e palavra à vista dos filhos de Israel, não farei entrar essa comunidade à terra que lhe dei. E aí ele colocou o nome dessas águas. Essas são as águas de Meribá, onde os filhos de Israel contenderam com Yahvé e onde ele manifestou a sua santidade. E aí, gente, olha a forma com que Moisés fala. Como se ele fosse fazer, né? Como se dele fizesse agora. Olha só o versículo 11. Em seguida, Moisés ergueu o braço. Olha aqui, ó. O versículo 10. Ouve agora, rebeldes. Será que teremos de fazer jorrar a água dessa rocha para saciar a sede? Ou seja, trazendo para ele o feito, né? Um milagre, sendo que Deus, ele tinha dado a ordem a ele para dizer na rocha e não bater na rocha. E aí a gente vê que Moisés, com essa atitude, ele fere a santidade de Deus, né? E Deus, mesmo levantando um líder que ele falava face a face, ele não deixa o erro sem a devida punição, né? E aí Deus, ele sentencia também Moisés, e Moisés, ele não entra na terra também. E logo depois Arão morre. Aí que diz assim, ó, versículo 12, ó. Por não honrar a Deus, Moisés e Arão não entraram na terra. Versículo 12. Ó, contudo, disse Yahvé a Moisés: visto que não confiaste suficiente em minha pessoa, de modo a honrar a minha santidade, a palavra vista aos filhos de Israel, não farei entrar a comunidade na terra que lhe dei. Então é importante que a gente reveja sempre os nossos sentimentos, nossos momentos, né?
Porque a gente vê que Moisés aqui, ele está saturado, ele não está agindo de forma natural em Deus, mas sim, ele toma uma atitude que é resultado de sua ira, né? Do seu momento ali de ira. E aí desobedeceu uma ordem de Deus e até mesmo de achar que era através dele que as coisas aconteciam, né? É importante que a gente obedeça a Deus nos detalhes, né? E aquele que estuda a palavra, vê que não é de qualquer maneira, né? Deus, ele tem um seu padrão, a sua forma de agir, né? E aí, Deus sentencia Moisés e Arão. Arão, então, ele passa o seu cajado, Arão vai morrer e vai passar o seu sacerdócio para Eleazar, seu filho. E olha para você ver como que as consequências, como Deus age em suas consequências. Lá também Eli antes de perder a sua autoridade sacerdotal, ele que negligenciou o cuidado, o zelo com a presença de Deus, né? E aí lá em 1 Samuel a gente vê essa transição também, assim como ocorreu aqui em Arão para Eleazar, também Eli para Samuel, por levar as coisas e não corrigir, levar as coisas de qualquer jeito e não corrigir os seus filhos, Eli então perde o seu sacerdócio, o seu direito de sacerdócio, né? Que era um direito que me fez até lembrar agora que era uma aliança perpétua. Capítulo 18 e 19, ele vai tratar dessa aliança, né? E aí, é importante comentar aqui que no capítulo 18, qual que era o pagamento, né? Sim, uma forma de recompensa dos sacerdotes e levitas. Era o quê? Que todas as ofertas, todas as ofertas do povo, que seria direito do quê? Dos sacerdotes, né? Seria o salário, o pagamento do sacerdote, né? Porque eles abriram o quê? Abriram mão de tudo para servir, né? Em Deus. Abriram mão de seus sonhos, de suas vidas. E aí, como forma de Deus recompensar os sacerdotes e os levitas, aqueles que trabalhavam em sua casa, ele dava todas as ofertas, tudo aquilo que o povo levava a eles, nos presentes, e as ofertas pacíficas, todo esse tipo de oferta era o quê? Para que os sacerdotes usufruíssem disso, por viverem para Deus, né? Somente para Ele. Então isso era uma forma de recompensa a Ele. E aí no versículo 19 tem uma coisa que eu esqueci, que eu não anotei aí, é que Deus, ele faz uma aliança de sal. Eu achei isso muito bom também. Deixa eu ver aqui se eu acho. Mas Deus, ele faz uma aliança de sal com os sacerdotes, né? Ou seja, poxa, a gente vê que Jesus, ele fala também que a gente é o sal da terra, né? E mudando um pouco da visão, essa aliança de sal naquela época era uma aliança muito valiosa, porque o sal era de difícil acesso, né? Era muito caro. E aí Deus, ele fala com o povo que ele faria com eles uma aliança de sal, ou seja, uma aliança valiosa. E aí quando Deus fala que nós somos o sal da terra, é porque é Jesus dizendo que nós somos valiosos para Ele, né? E aí o povo continua, eles vão atravessar por Edom, tentam evitar o conflito, mas o povo ataca eles, e aí Deus os entrega à mão deles, né? E eles vencem
esse povo novamente. E aí no capítulo 21 é a serpente de bronze. Isso é muito interessante porque assim, o povo volta a murmurar de novo e Deus envia o quê? Como julgamento, Deus envia serpentes venenosas para quê? Para atacar o povo novamente. E aí, todas essas serpentes que foram enviadas a eles, a esse povo, todos aqueles que eram picados pela serpente, eram mortos. Então o povo começa a se desesperar, pedindo para que Moisés intercedesse e acabasse com aquilo, com aquela praga, com aquelas serpentes. E Deus, ele não tira as serpentes do deserto como consequência da sua murmuração, né? Mas ele levanta uma serpente no meio do deserto, num madeiro, e aí Moisés ele fala assim com o povo: todos vocês que forem mordidos pela serpente, e todo aquele que olhar para a serpente pendurada será curada, né? Então a serpente que foi levantada no madeiro era idêntica à serpente que trazia morte ao povo, né? E fazendo uma comparação lá em João 3, 14, 15 que a gente leu, que Jesus, assim como no deserto Moisés levantou a serpente de bronze, e essa serpente foi um instrumento de salvação, assim também o Filho do Homem deve ser levantado como essa serpente. Vamos ler lá, João 3, 11. João 3,14, assim: assim como Moisés levantou a serpente do deserto, desse mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, a imagem da serpente era idêntica àquela que mordia eles e trazia morte. Assim também Jesus foi levantado, idêntico a nós, mas é o homem que traz a salvação. Com as mesmas características nossas, ele é aquele que traz salvação, que traz cura, é o nosso Redentor, né? E aí a gente vê que Deus, ele disciplina o povo, né? Mas também traz a redenção. Capítulo 22 ao 25 vai tratar da doutrina de Balaão. O povo, ele se estabelece... Aqui o povo já está a caminho das campinas de Moabe, né? E aí, em certo momento, o povo, ele se estabelece perto dos Moabitas. Que diz assim, versículo 1: então os israelitas partiram e acamparam nas campinas de Moabe, a leste do Jordão, nas proximidades de Jericó, que se situava no outro lado do rio. Então, Balaque, com temor, ele vê que o povo de Israel, ele está perto de suas terras, né? E isso gera nele um medo, um desespero, e ele vai atrás de Balaão, a fim de quê? De que Balaão profetizasse ou amaldiçoasse Israel, e ele então lutasse contra eles e vencesse, né? Mas todas as vezes que Balaque tentou fazer com que Balaão profetizasse contra o povo de Israel, né? Ele levava iguarias, levava ofertas, né, para Balaão. E isso é um ponto interessante porque
Satanás, ele sabe as nossas fraquezas, né? E onde ele pode atuar. Pode ser que da primeira vez, como aconteceu com Balaão, a gente seja resistente, mas na segunda veio mais ofertas ainda. E aí Balaão rejeita também, mas começa a se questionar e a se deixar levar o seu sentimento às iguarias, né? As coisas da terra. Começou a abalar a sua, como que fala? As suas convicções, né? Então, Balaque então envia os seus servos com ofertas. E na segunda vez que Balaque envia, ele manda muito mais coisas, né? E Balaão já não está mais tão resistente assim como da primeira vez. E aí ele insiste com que o povo fique naquela noite, né? Para que ele consulte a Deus novamente e que permita a sua ida. E Deus acaba falando assim, então vai. Como se fosse, libera ele para ir, né? Com os moabitas. E ele então pega sua jumenta, suas coisas, e o anjo do Senhor estava aparecendo na frente da jumenta. E ele era um homem que via o mundo espiritual, né? É um sensível ao mundo espiritual. E só que Balaão não está vendo o anjo aparecendo, né? Para a jumenta. Então a jumenta se desvia uma vez, desvia na segunda, na terceira ela para. E ele então começa a repreender a jumenta de forma muito intensa, né? E até que acontece aquela parte na Bíblia que a jumenta fala com Balaão que se eles tinham agido assim dessa maneira alguma vez antes. E Balaão fala, mas se eu tivesse uma espada eu já teria te matado. E aí os olhos dele são abertos e vê o anjo do Senhor ali, né? Frente à jumenta. E mesmo assim, ele continua a viagem rumo a Moabe, né? Porque assim, Deus ele permite, mas ele dá os seus sinais de alerta, né? Mas ele não proíbe que a pessoa ela continue, né? A ir no caminho que ela deseja. E a gente vai ver a vontade permissiva de Deus. Deus deixando a gente dar continuidade àquilo que o nosso coração deseja. E aí, gente, a gente vê que Balaão ele profetiza só que a primeira vez ele profetiza bênçãos, a segunda vez ele vai falar que ele não poderia amaldiçoar aquilo que Deus abençoou, né? Ou seja, de certa forma, olha como que Deus ele protege a gente, né? E como que uma aliança com Deus ela é blindada assim. Não quer dizer que palavras de outras pessoas vão afetar nossa vida, ou desejos de outras pessoas vão afetar nossa vida, né? Porque quando nós somos abençoados por Deus, Deus ele protege a gente, protege a aliança que ele tem com a gente, né? E aí Balaão, na tentativa de profetizar pela segunda vez, ele não consegue. Na terceira vez, ele usa de rituais, ele mistura o santo com o profano, né? Ele fala com que pede para que Balaque oferecesse sacrifício aos seus deuses, e aí começa a mistura do santo com o profano ali. E nessa tentativa de amaldiçoar o povo, que ele fala lá no 24:7 que sobre o 24:17, né? É onde ele, igual eu falei mais cedo, que ele profetiza sobre essa estrela
poderosa que surgirá de Jacó. Essa estrela que é mencionada lá também em Apocalipse. E nós somos levados também à nossa ganância, né? Às nossas fraquezas. E ele também enfatiza que Deus, ele não... Aqui também a gente vê como, lá no início, lá eu comentei sobre a constância de Deus, que Deus, ele permanece com as suas atitudes, né? De abençoar o povo. Então, Balaão não consegue, então, de nenhuma maneira amaldiçoar o povo através de Deus. E aí, a fim de receber, né? Segunda Pedro diz que ele se apaixonou pelo salário da injustiça, sobre as regalias da vida, e a fim de receber esse salário, ele não profetiza contra Israel, mas ele age de certa forma, com uma intenção maldosa, né, contra Israel. E ele fala, ó, não consegui, não consegui profetizar contra Israel, mas existe uma forma de Deus castigar eles. E movido pelo lucro, pela ganância, ele dá umas direções a Balaque. Olha, faz com que o povo de Israel se deite com as moabitas e se prostituem. E assim, Deus vai castigar eles. E dessa forma aconteceu, o povo acabou se prostituindo com as moabitas, se sacrificando com outros deuses, que é os deuses daquela época lá, dos moabitas. E olha como que, a que ponto, né, nós desejamos até o que vale a direção de Deus, né? Como que a gente pode definir o nosso futuro? E ele se movido, desejando o lucro, ele ensina o povo a comer comidas sacrificadas e se entregarem à prostituição. Preferiu as riquezas, mas no capítulo 31, versículo 8, vai dizer que ele morreu na batalha, né? Então, mesmo sendo um profeta que conhecia a vontade de Deus, ele se deixou vender pela sua ambição, né? Pela sua cobiça, e levou a muitos a pecar. E a muitos à morte também, né? Porque Deus veio com a sentença contra eles. E aí eu anotei aqui, buscar as riquezas a qualquer custo pode nos comprometer espiritualmente, nos levando à ruína e perdição. E a doutrina de Balaão foi tão séria que, segundo Pedro, ela é mencionada, e também Apocalipse também vai falar sobre ela. Segundo Apocalipse 2,15, vai falar para aquela igreja, né? Só abrir aqui Apocalipse. Qual a igreja que menciona isso? Apocalipse 2,15. Apocalipse 2. Ah, não, é 2 Pedro 2,15, né? Acho que eu não anotei. Não, anotei Apocalipse 2,15, isso mesmo. Aqui, ó. Tenho, contudo, contra ti algumas administrações, porquanto tens a igreja de Pérgamo. Porquanto tens contigo os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os filhos de Israel, induzindo a comer alimentos sacrificados a ídolos e a se entregarem à prática da prostituição. Então a gente vê que a doutrina de
de Balaão também afetando a igreja, né, de Pérgamo. E aí, gente, a gente vê que as consequências da nossa cobiça, ela trazem ruínas, né? Partindo pro final, então, o capítulo 26, ele vai fazer o segundo recenseamento, né, o segundo censo. E aí aqui já são 601.730 homens na segunda contagem. E do capítulo 27 a 30, ele vai tratar a respeito da terra, das ofertas e dos votos, a herança. E aí aqui ele narra a herança das filhas de Zelofeade. E a sucessão de Moisés aqui também acontece. Então, o que aconteceu? Essas mulheres eram filhas de José, que é da tribo de Manassés, né? E seu pai morreu e não tinha nenhum irmão, porque a tradição naquela época era que toda a herança ela fosse dada ao homem, ao filho, ao homem, filho homem. Não necessariamente sendo o primeiro, mas se houvesse algum outro filho na sua linhagem. E aí, essas mulheres elas levam essa questão a Moisés, sendo que o contexto histórico naquela época não era muito favorável às mulheres, né? E aí, elas levam a Moisés, né? Dizendo assim, nosso pai morreu, mas não morreu na rebelião de Corá, Datã e Abirão. Ela faz essa comparação, né? Morreu no deserto como outros mesmo, morreu numa morte normal, que ela quis dizer. E ela disse que não achava justo que elas perdessem as terras, né? Por conta de não ter um irmão. E aí, Moisés leva isso a Deus, e Deus acha justo e garante com que elas continuem até a viver, né, em suas terras, com a seguinte condição, né, de que elas tivessem que casar com um homem da sua própria tribo, para que não perdesse as condições ali de separações, né? E aí a gente vê que Deus ele age com justiça, né? Mesmo quando as condições não são favoráveis. A gente vê que as mulheres lá no Novo Testamento eram as mulheres que sustentavam o ministério de Jesus, né? Então, o fato de que naquela época as mulheres eram desprezadas, né? Mas elas eram super importantes para o ministério de Jesus e super importantes para Deus, porque Deus não criou elas inferiores, mas criou para que elas fossem auxiliadoras, né, dos homens. E aí o capítulo 27 acontece a transição da liderança de Moisés a Josué, os votos e os compromissos com Deus no capítulo 5. E aí, gente, no capítulo 30, eu gostei dessa parte também, porque assim, todas as pessoas que faziam votos, com Deus, elas deviam cumprir. Mas as mulheres e as filhas por exemplo, a esposa do marido, se o marido quisesse que aquele juramento que a mulher fez fosse nulo, ele tinha autoridade para anular esse voto. E assim também com as filhas, os filhos, né? Então, o papel do marido, né? Como que é importante as decisões do marido influenciavam diretamente as decisões que a esposa tomava. Então, todo o voto que o marido não aceitasse não era válido. O marido tinha autoridade para quebrar todo o voto que a mulher fez, ou seus filhos. Então, mostrando assim a importância a autoridade do marido, né, na sua casa. E o que ele... mostrando as suas decisões, como que elas eram importantes
as decisões do marido poderiam anular os votos, né? E aí o capítulo 33 ao 36, ela vai tratar de leis a respeito das terras, né? Então, qual que era a ordem de Deus? Expulsar o quê? Totalmente os habitantes da terra para aonde eles iriam habitar. A fim de quê? De que todos os inimigos fossem eliminados e os inimigos não fossem futuramente uns espinhos no meio do povo, né? Ou seja, fossem usados para corromper o povo. Então, a ordem de Deus era para quê? Para que eliminassem tudo e todos, para que futuramente não fosse como tropeço para o povo, né? E aí Deus ele define fronteiras, limites, mostrando que a sua soberania, né? E como que ele decide as coisas, né? Então todas as terras ali, todas as tribos, cada tribo teriam os seus limites. Aonde que certa tribo ela iria habitar. E aí Deus ele organiza tudo para o povo, né? Então, mostrando a sua soberania, como que ele decidia as coisas. E aí Deus ele traz a divisão no capítulo 34. Deus ele tem uma parte para cada tribo, demonstrando que ele tem um propósito para cada pessoa, né? Que ninguém ficaria desamparado. Então Deus ele organiza todo Israel, mostrando que ele é um Deus de ordem, que não há nada que ele faça que não tenha limites, né? Deus ele também se preocupava também com aqueles que eram anulados da sociedade ali, né? Vou falar aqui para baixo agora. Deus ele também tem cidades para os levitas. Os levitas eles não tinham terras, né? Mas o próprio Deus ele sustentavam eles. Que é o que está escrito lá em capítulo 18, 19, que as ofertas eram para as suas utilidades, né? O seu dia a dia. A cidade de refúgio aqui fala que aqueles que matam acidentalmente, com isso não sejam vingados. Ou seja, às vezes as pessoas, aqueles que se matavam sem a intenção, né? E aí, tipo, toda vez que uma pessoa matava alguém, era liberado um vingador de morte daquela pessoa. E a fim de Deus proteger essas pessoas e que nenhuma outra pessoa viesse vingar a morte do seu familiar ou do seu amigo, Deus ele tinha uma cidade que protegia essas pessoas, né? A fim de que eles não fossem vingados. Mas quando a pessoa matava de propósito, ou seja, com a intenção, a gente vê que Deus ele agiu em algumas gerações, né, que isso foi quebrado lá em Ezequiel, agiu em algumas gerações, e isso pode acontecer até hoje também, se a gente for pensar, né? Às vezes a gente algumas pessoas perdem seus filhos novos e tal, às vezes por consequência de atitudes que os pais delas tomaram. E aí a criança morre, por que ele morreu e tal, devido a essas consequências. Então Deus tinha ele protegia tanto aqueles que matavam inocentemente, mas também aplicava a punição até a terceira e quarta geração para aqueles que agiam de propósito, né, com a intenção. E aí, então, no capítulo 36, as filhas de Ofiás recebem as terras. E aí, Deus, ele provando que aquele julgamento ele foi verdadeiro, né? Mas ele também traz a responsabilidade com elas, né? Que todos nós podemos agir com responsabilidade em tudo aquilo que Deus nos deu.
E aí ele dá algumas instruções, né, a elas, né, que elas deveriam se casar somente com alguém da tribo, porque Deus garante a herança das mulheres, mas também protege a estrutura do povo, né? As 12 tribos ali. Manassés era uma tribo, então, a fim de proteger a tribo e não essa tribo não passasse para outra tribo, as mulheres elas deviam se casar com alguém da mesma tribo. E mostrando para nós que Deus protege a estrutura, né? Deus ele cuida de todas as coisas. E esse foi o estudo. Então, eu anotei aqui uma frase para terminar o livro. Deus é um Deus de justiça, ordem e propósito, trazendo direções claras e nos ensina a viver com fidelidade, né? Sem a murmuração. Deus ele aplica a sua justiça tanto aos inocentes quanto àqueles que agem injustamente. Deus ele estabelece limites, ordem. Ele tem um propósito para cada pessoa. Nem todos fazem a mesma função, né? E isso também a gente pode aplicar no dia de hoje. E ele nos ensina que é necessário viver com fidelidade. E a infidelidade, ela tem suas consequências, né? E queria trazer também, lembrar lá em Hebreus 3 e 4, que ele vai falar, lá em Hebreus vai falar sobre isso, né? Se nós agirmos com as mesmas atitudes que eles tiveram, a gente vai sofrer as mesmas punições. E isso vale para os dias de hoje também. Não tem como a gente servir a Deus de qualquer maneira, de qualquer jeito, do nosso jeito, né? Então, gente, essa foi a aula de hoje. Eu queria deixar que vocês tragam suas dúvidas, que a gente possa conversar depois também. E que eu tenha cumprido com o objetivo, que era transmitir com clareza para vocês, que se faltou alguma coisa, a gente possa discutir lá depois no grupo. Um abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.